Amém, vamos lá então, vamos falar da palavra. Queria compartilhar com vocês hoje um tema que é guiados por sentimentos. Guiados por sentimentos. E aí eu queria que você começasse abrindo a tua Bíblia comigo, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2. Paulo escreveu à igreja de Roma, e aí no capítulo 12, versículos 1 e 2, é um texto que muita gente conhece, muita gente cita esse texto, eu queria ler com vocês agora. Se você pode anotar aí, anota, essa mensagem, tem muitas referências aqui, eu queria que você acompanhasse comigo. A palavra de Deus diz o seguinte: portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus. Paulo está implorando para a igreja. Irmão, eu imploro para vocês, pelo amor de Deus, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Amém, Carlos? Deus abençoe você. Todo mundo conhece esse texto, a igreja já é familiarizada com esse texto aqui, e muitas pessoas pegam esse texto aqui principalmente para se referir à expressão que aparece nele, que é culto racional. Então, a gente fala o seguinte: o culto da igreja tem que ser racional. É isso que a palavra de Deus está falando aqui, Mas aí a gente pega a expressão fora do contexto e isso acaba virando um pretexto para a gente defender uma ideia que a gente acredita. Isso é muito forte em certas denominações, não cabe a mim citar aqui, quais são essas denominações, mas a gente precisa pensar um pouquinho. O que é culto racional, irmão? O que quer dizer culto racional? Será que culto racional significa um culto intelectual, Um culto em que você vai trazer uma mensagem toda rebuscada, toda detalhada, cheia de conhecimentos profundos da teologia, da arqueologia bíblica, dos autores famosos. Será que é isso que Paulo está falando aqui? Que o nosso culto tem que ser racional, tem que ser um culto intelectual? Será que é disso que ele está falando? Se a gente olha aqui o que a palavra de Deus está falando, culto racional é quando a pessoa se oferece a Deus como um sacrifício vivo. Sacrifício é algo que vai morrer. Não sei se você sabia, mas quando se oferecia um sacrifício nos tempos bíblicos, era um animal que ia morrer. Era um alimento que ia ser queimado, uma farinha, um óleo, Era uma bebida que ia ser derramada. Era alguma coisa que ia, se perder. Que iria ser executada. Então, quando Paulo fala que a nossa vida tem que ser um culto racional a Deus, ele está falando que nós temos que ser um sacrifício vivo. Nós temos que estar dispostos a morrer por Jesus. Nós temos que entregar a nossa vida pelo Evangelho, entregar a nossa vida para Jesus por completo. A gente tem que estar disposto a perder a nossa vida para que nós possamos encontrar a vida verdadeira. Ele fala que, além de ser um culto racional, fala que ele tem que ser um culto santo, E tem que ser também agradável a Deus. Então, Paulo está falando aqui sobre a maneira de viver. A nossa maneira de viver é o nosso culto racional. Paulo não está falando aqui nesse texto sobre liturgia de culto, de reunião de igreja. Ele não está falando que quando nós nos reunirmos tem que ter um estudo bíblico profundo, detalhado, com base no grego, no hebraico. Ele não está falando que a gente tem que consultar os originais, textos originais. Ele não está falando sobre isso. Ele não está falando aqui que tem que ter alguém eloquente falando lá na frente, que tem uma boa oratória. Ele não está falando sobre nada disso. Paulo está falando aqui que o nosso culto é a nossa maneira de viver santa, sacrificial, dedicada a Deus. É isso que o apóstolo Paulo está falando aqui. E está falando que a gente tem que viver na contramão do rumo do mundo. O mundão faz de um jeito. Nós, como povo de Deus, nós temos que fazer do jeito de Deus.
O mundão segue seus padrões, seu jeito de viver, né? Seu jeito de levar vantagem nas coisas, seu jeito de priorizar aquilo que é material, seu jeito de levar vantagem, seu jeito, sabe, de pensar primeiro em si, depois nos outros. Nós temos que ir na contramão, nós não podemos nos conformar, adquirir a mesma forma do mundo, a gente tem que adquirir a forma de Jesus. Nós temos que nos conformar com a realidade dos céus, não com a realidade desse mundo. É isso que o apóstolo Paulo está falando, né? Sobre liturgia de culto, o apóstolo Paulo vai falar sobre isso lá em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 26 em diante. Aí ele fala, quando vocês se reunirem, né, um vai ter um salmo, outro vai ter uma palavra em línguas, outro vai ter uma profecia, outro vai ter uma interpretação. Façam tudo, né, de maneira organizada para a edificação de todos, todos podem participar. Lá em 1 Coríntios, Paulo está falando sobre liturgia, aqui não. Tá? Então, por causa desse mal entendimento da palavra, da expressão culto racional, o que acaba acontecendo na igreja hoje? A gente vê em muitos círculos evangélicos que a gente acabou endemonizando os sentimentos. A gente acabou, sabe, colocando os sentimentos lá embaixo. A gente coloca, hoje é tudo muito racional. Não, você não pode ser movido por emoções. Você não pode, né, dar lugar às emoções. Tem que ser racional, é racional. Porque a Bíblia diz que o culto é racional. Mas a gente viu que não é sobre isso que o texto está falando, né? A gente muitas vezes menospreza as manifestações de emoção no momento de adoração a Deus, né? E não pode ser assim. Eu queria que a gente fosse na palavra de Deus e percebesse aqui na palavra de Deus qual que é o papel, qual que é o lugar das emoções na vida da igreja. Qual que é o lugar das emoções na vida dos discípulos de Jesus? Eu não estou falando aqui, irmão, que o amor, né, ele simplesmente é um sentimento, é uma emoção, né? Não, amor tem a ver com atitude também. Amor não é só sentimento, só emoção. Amor tem que se manifestar, tem que se concretizar em atitudes. Amor só sentimento. Imagina se Deus, lá no céu, olhasse para a condição terrível da humanidade e tivesse só um sentimento de amor pela humanidade, sem ter uma atitude de enviar Jesus. Nós estaríamos perdidos, né? Graças a Deus, Deus ele manifestou o amor dele enviando Jesus. Jesus manifestou o amor dele pelo Pai, vivendo em santidade e obediência e morrendo por nós, né? Da mesma maneira, nós também devemos manifestar o amor. O amor não é só um sentimento. Eu também não estou falando aqui que qualquer manifestação de emoção no culto é válida, né? Às vezes tem muita manifestação no culto que era melhor a pessoa, né, ficar na dela. Às vezes tem muita manifestação de emoção que mais atrapalha do que edifica, né? Eu estou falando que a manifestação de emoção tem o seu lugar, mas precisa haver sabedoria, precisa haver temor de Deus, precisa haver base na palavra para tudo isso. E é isso que eu queria buscar com vocês hoje, base na palavra de Deus, para nós entendermos qual que é o papel das emoções na vida do cristão, tá? E como tudo na nossa vida, nós temos que começar por onde? Qual que é a base? Qual que é o fundamento na vida do cristão? É sempre Jesus. É sempre para Ele que nós devemos olhar, né? É sempre para Jesus que nós devemos focar, olhar para a atitude dele, para a maneira dele agir, de falar, o que ele ensinava e perseverar naquilo que Jesus ensinava. A Bíblia fala lá em Atos, capítulo 2, que a igreja ela perseverava na doutrina dos apóstolos. Eles se mantinham firmes naquilo que os apóstolos estavam ensinando. E o que os apóstolos ensinavam? Tudo aquilo que eles aprenderam com Jesus. Tudo aquilo que eles viram Jesus fazer e ensinar. Era isso que os apóstolos transmitiam, né? E da mesma maneira hoje, nós não devemos nos basear naquilo que o mundo diz, naquilo que esse teólogo, aquele teólogo diz. Nós devemos nos basear em Jesus, na doutrina dos apóstolos. E é isso que eu queria fazer com você. Vamos olhar então para a vida de Jesus? Como que Jesus lidava com as emoções, né? O que Jesus fazia? Hebreus, capítulo 5, versículo 7. Né? Pega a tua Bíblia aí. Né? Se você não é muito ágil para achar ali na Bíblia, anota, depois você procura com calma. Hebreus, capítulo 5, versículo 7. E é até bom que você anote, porque depois você pode ler o contexto todo.
É sempre importante isso, irmão. Quando você for estudar alguma coisa na palavra de Deus, leia o que vem antes, né, daquele versículo, leia o que vem depois daquele versículo, para você entender o versículo dentro do seu contexto, saber o que ele significa ali realmente, né? Hebreus 5:7 diz o seguinte: durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas, aquele que podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Então aqui fala que quando Jesus estava vivo aqui na terra, Jesus ele orava ao Pai, e ele não orava, né, de uma maneira simplesmente apática, né? Jesus não orava de uma maneira fria, Jesus não orava de uma maneira sem emoção. A Bíblia fala aqui que ele orava e fazia súplicas. Você consegue imaginar alguém suplicando para alguém, né, para uma pessoa de autoridade, de uma maneira apática? Né? Suplicar é você pedir, né, com vontade alguma coisa para alguém. Né? E Jesus ele fazia isso, ele suplicava a Deus, ele fazia isso em voz alta e ele fazia isso com lágrimas. Né? Então Jesus ele tinha uma atitude emocional na busca por Deus, na busca pela presença de Deus. Ele, quando orava ao Pai, e Jesus era um homem de oração. Jesus era o homem que tinha maior comunhão com Deus, mas mesmo assim era o homem que mais desejava a Deus em oração. Talvez por isso que ele tinha uma comunhão com Deus, né? Então uma coisa leva a outra. E aí Jesus ele fazia isso, e a palavra diz que ele orava aquele que podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Amém? O que quer dizer isso? Jesus, apesar de ter uma vida ali de oração cheia de emoção, ele não era ouvido por Deus por causa da emoção. Ele era ouvido por Deus por causa da sua reverente submissão. Jesus era submisso ao Pai. Jesus fazia a vontade do Pai. Jesus obedecia à vontade do Pai. Lá em João capítulo 4, versículo 34 por aí, né, fala que Jesus ele tinha uma comida que os discípulos não comiam, não conheciam. Qual que era essa comida? Fazer a vontade de Deus. A comida de Jesus era fazer a vontade de Deus. Então Jesus ele era obediente ao Pai. E por causa da obediência, por causa da submissão, ele era ouvido por Deus. Hoje, na igreja, a gente tem o oposto disso, né? Às vezes a gente tem gente que não tem submissão nenhuma, mas quer arrancar as coisas de Deus no grito, né? No berro. Não é assim que funciona. Né? Deus, ele olha para o nosso coração, sim, ele vê quando nós estamos buscando a Ele de coração, né? A palavra fala que nós temos que amar a Deus com toda a nossa mente, com todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças, mas a gente é ouvido por Deus por causa da nossa vida de obediência e de submissão, não por causa das lágrimas que caem dos nossos olhos. Amém? Então, vamos lá, mais um texto, Mateus 9:36. Abre aí na tua Bíblia, Mateus 9:36. Agora eu fico imaginando Jesus hoje em dia, né? Com base nisso que nós lemos aqui em Hebreus, capítulo 5, versículo 7. Em certas igrejas, se Jesus orasse desse jeito, Jesus orando alto e com lágrimas, talvez ele fosse, né, cutucado pelo vizinho e falasse: ô, peraí, para que isso? Para que esse escândalo todo? Deus não é surdo, né? A pessoa olhava para Jesus e falasse assim: nossa, está querendo aparecer? Né? Olharia para Jesus e ia falar assim: meu, para que isso? O culto tem que ser racional, não precisa desse chororô todo. Né? Talvez as pessoas iriam criticar Jesus pela maneira que ele orava em certas igrejas hoje. Né? Então, para a gente ficar esperto sobre isso. Mateus 9, versículo 36, diz o seguinte: ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Jesus ele olha para um monte de gente que estava seguindo, né? Um monte de gente que estava ouvindo a palavra dele, e ele olha e ele vê que aquelas pessoas, quem deveria estar pastoreando essas pessoas, os líderes religiosos daquela época, aqueles caras estavam tão longe de Deus, os fariseus, os escribas, os sacerdotes,
estavam numa vida de hipocrisia, numa vida de religiosidade, numa vida sem amor pelas almas. Eles só queriam arrancar, né, a lã das suas ovelhas, só queriam tirar vantagem do povo de Deus. E aí Jesus veio para aquele povo e ele fica com compaixão daquelas pessoas, porque ele vê que era um monte de gente que não era pastoreada, sabe? Jesus, ele leva muito a sério a questão do cuidado das vidas, do pastoreio das vidas. Se tem uma coisa que toca o coração de Jesus, é ver a igreja dele sendo bem cuidada. E tem uma coisa que também fere o coração de Jesus, é ver a igreja dele abandonada. Jesus, quando ele olha para o povo de Israel e vê aquele povo sem pastor, ele é tocado ali no seu coração. A palavra fala que ele teve compaixão daquelas pessoas. Lembra lá no final do livro de João, quando o apóstolo Pedro ele está conversando com Jesus, e Jesus, depois de ter ressuscitado, Jesus está lá com o corpo glorificado na praia, né? Se encontrou com os apóstolos, e aí Pedro, que tinha negado Jesus 3 vezes, Jesus pergunta para Pedro assim: Pedro, tu me amas? E Pedro responde: Senhor, eu te amo, então apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo, então apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Daí Pedro fala: Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor sabe que eu te amo. E aí Jesus fala para ele: apacenta as minhas ovelhas. Sabe, a demonstração de amor que Jesus espera de nós é que nós possamos cuidar uns dos outros. O que Jesus esperava, sabe, de fruto de arrependimento de Pedro. Pedro negou Jesus 3 vezes. E Jesus deu a oportunidade para Pedro declarar o amor dele 3 vezes também. Uma das coisas que Deus espera de nós, que Jesus espera de mim, Jesus espera de você, irmão, é que nós possamos manifestar o nosso amor por Ele, apacentando, cuidando das ovelhas, cuidando uns dos outros, cuidando da família de Deus. Então isso é algo que toca o coração de Jesus. Outra coisa, vamos lá em Marcos capítulo 1, versículo 41. Marcos 1, 41. Quer dizer, a vida de oração de Jesus tinha emoção. A maneira como Jesus ele lidava com a igreja, o sentimento que ele tem em relação à igreja é de emoção, é de amor, é de compaixão. Né? Marcos 1, 41 diz o seguinte: cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. Jesus curou um homem, né? Porque ele estava cheio de compaixão por aquele homem. Mateus 14, 14. Olha o que diz lá em Mateus 14, 14. Jesus, ele também, além de cuidar da igreja por compaixão, ele também cura a igreja por compaixão. Mateus 14, 14. Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Sabe, o que levou Jesus a curar aqueles doentes? O que levou Jesus a tocar no leproso? O que leva Jesus a curar um cego? O que leva Jesus a atender um pedido de um soldado romano ou de uma mulher síria, fenícia, né? O que leva Jesus a atender o clamor das pessoas que pedem por cura? É a compaixão de Jesus. A palavra não fala que Jesus analisou o cenário ali e viu que havia muitos enfermos entre aquelas pessoas, né? E Jesus via que tinha pessoas que tinham essa doença, aquela doença, e racionalmente Jesus percebeu que havia uma necessidade de cura, e aí Jesus racionalmente foi lá e falou: acho que é melhor curar essas pessoas. Não foi pela razão, foi pela emoção de Jesus. Ele viu o povo sofrendo. E ele teve compaixão do povo que estava sofrendo. Ele foi lá para curar as pessoas, porque ele sentiu a dor que aquelas pessoas estavam sentindo. Sabe, é algo que nós precisamos fazer também. Às vezes as pessoas falam assim, a gente fala muito sobre orar por cura, né? E que isso é algo que todo discípulo de Jesus tem que fazer. Todo discípulo de Jesus foi chamado para curar os enfermos, todo. Tendo você dom de cura ou não, Jesus quer que você ore pelos enfermos para que eles sejam curados.
E aí, às vezes, as pessoas falam assim, mas o que adianta? Você sai na rua para fazer o evangelismo, ora pela pessoa, a pessoa é curada, aí você nunca mais vê a pessoa nem vem para a igreja, a pessoa não vem para a igreja, não se torna membro da igreja. O que adiantou isso? Cara, talvez, para quem não está doente, não adiantou nada. Mas para quem estava sofrendo com uma dor e foi curado, adiantou muito. A gente precisa, se colocar no lugar daquele que está doente, que está sofrendo, de ter compaixão das pessoas. Jesus nos chamou para amarmos essas pessoas. A gente não tem que orar por alguém que está doente, para que ele seja curado, para que ele se torne membro da nossa igreja. A gente tem que orar pelo doente porque ele está doente. A gente não tem, que ajudar uma pessoa para que ele ande com a gente. A gente tem que ajudar a pessoa porque ela está necessitada. Jesus, muitas vezes, Jesus curava alguém ou libertava alguém de um demônio e a pessoa falava para Jesus, Jesus, eu vou te seguir, eu vou largar tudo, eu vou andar com o Senhor. E aí Jesus falava para aquela pessoa, não, volta lá para a tua casa, vai lá para a tua cidade, conta lá para os seus parentes tudo aquilo que Deus fez por você. Conta lá como que Deus teve misericórdia de você e te curou. E Jesus, ele mandava a pessoa embora. Às vezes a gente pode ter esse sentimento de querer juntar, mas Deus não nos chamou para juntar, Deus nos chamou para espalhar o Evangelho. Isso que é fundamental. Essa é a missão principal. Então a gente tem que ganhar almas, claro que tem. Muitas dessas que a gente vai ganhar, a gente vai cuidar, vai discipular, vai andar com a gente. Mas eu não sei o que Deus tem reservado para outras. Então, resumindo, manifeste amor pelas pessoas, pregando o Evangelho, curando as pessoas, como Jesus aqui curou. Vamos ver mais um texto aqui? Não sei se você conseguiu entender o meu ponto de vista, Mateus, capítulo 15, versículo 32. Mateus, capítulo 15, versículo 32. Oh, Deus é bom. Mateus 15, 32. Jesus chamou os seus discípulos e disse, tenho compaixão desta multidão. Olha de novo Jesus, eu tenho compaixão dessa multidão. Já faz 3 dias que eles estão comigo e nada têm para comer. Não quero mandá-los embora com fome, porque podem desfalecer no caminho. É aqui a passagem da multiplicação dos pães e dos peixes. Jesus, ele viu aquele povo todo que já estava seguindo ele ali 3 dias, ouvindo os ensinos de Jesus e tal. E aquele povo estava com fome, cansado. E Jesus falou, o povo vai morrer aqui desse jeito, não tem onde comprar pão, não tem como servir essas pessoas. E aí Jesus teve compaixão, ele sentiu ali o cansaço, a fome, que aquelas pessoas estavam experimentando. Jesus percebeu a necessidade do povo e desejou abençoar o povo. Será que a gente também tem esse mesmo nível de compaixão? Será que a gente consegue olhar hoje para as pessoas que estão passando necessidade e ter o desejo, de fazer o nosso melhor para abençoar essas vidas, para suprir a necessidade? O apóstolo João fala sobre isso. Tiago também fala sobre isso. Eles falam assim, o que adianta você dizer que ama se você não ajudar aquele que está com fome? Se você não vestir aquele que está, precisando de roupa? Se você não abrigar aquele que está desabrigado? Não adianta nada. Só a tua palavra não adianta nada, não enche a barriga de ninguém. E Jesus viu aquela multidão, 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Você pode calcular aí umas 20.000 pessoas ouvindo aquele sermão durante 3 dias. E aí Jesus, pela compaixão que ele teve... todo mundo presta atenção nessa passagem no milagre. Todo mundo presta atenção nessa passagem no fato de ele ter pegado aqueles pães e aqueles peixes, tão pouquinhos, e multiplicou aquilo para tanta gente. Às vezes a gente presta tanto atenção no sobrenatural que a gente esquece que a raiz desse sobrenatural foi algo natural, foi o amor. Às vezes a gente quer viver esses milagres, mas a gente não tem o mesmo amor que motivou Jesus a viver o milagre. Se Jesus não tivesse amado aquelas pessoas, Jesus não iria multiplicar os pães só para mostrar que ele é poderoso, só para dar um show ali. Não, Jesus não ia fazer isso. Muitas vezes os religiosos daquela época pediam para Jesus para ele mostrar o poder dele. Faz aí algum sinal para a gente ver se é verdade mesmo. E Jesus falava,
Não vai ser dado nenhum sinal para vocês. Jesus, ele não é exibicionista. Ele manifesta o poder dele para poder suprir a necessidade do povo, para curar aquele que está doente, sofrendo, para matar a fome daquele que está faminto. Da mesma maneira, eu e você, nós precisamos ter esse mesmo sentimento, essa mesma compaixão. Sabe, quando a gente vê alguém enfermo, ao invés de falar, puxa vida, que dó, coitadinho, não, vamos orar pela pessoa, vamos fazer o nosso melhor. Todo mundo que a gente orar vai ser curado? Infelizmente ainda não é assim. Ainda não é assim. Mas se um for curado, uma pessoa foi abençoada e já valeu a pena. E glória a Deus por isso. Amém? Então que nós possamos ser movidos por essa compaixão como Jesus era movido. A gente leu agora Mateus 15, 32. Vamos agora para Mateus 20, 34. Mateus 20, 34. Também diz a mesma coisa, olha, Jesus teve compaixão deles e tocou nos olhos deles. Imediatamente eles recuperaram a visão e o seguiram. Sabe, o que levou Jesus a tocar nos olhos desse cego? A compaixão de Jesus. Se a gente tivesse mais amor nos nossos corações pelas pessoas que estão doentes, a gente venceria com mais facilidade o medo de orar pelas pessoas. Porque a palavra de Deus fala que o verdadeiro amor lança fora todo medo. O amor que nós temos por Deus e o amor que nós temos pelas vidas, pelas almas, pelos perdidos e pela própria igreja de Deus nos faz vencer o medo, sabe? Aquele medo de orar e não acontecer nada, aquele medo de oferecer a oração e ser recusado, aquele medo de orar e gaguejar e não saber o que falar na hora. Se a gente tivesse amor, mais amor pelas pessoas, como Jesus tinha aqui, nós lemos em todas essas passagens, Jesus ele era movido por íntima compaixão. Tem uma das referências aqui, acho que eu nem li essa, fala que Jesus era movido por íntima compaixão pelas pessoas. Se nós fôssemos movidos por essa compaixão, por este amor, por essa misericórdia pelas pessoas, nós venceríamos o medo, nós venceríamos a vergonha, nós iríamos orar mais pelas pessoas, nós iríamos impor mais as mãos, declarar libertação em nome de Jesus, nós iríamos viver muito mais milagres. Não por nós, não pelo prazer de viver algo sobrenatural, mas por aqueles que estão sofrendo. Amém? Que nós possamos ter esse mesmo sentimento. O problema não é ser movido por sentimentos. Guarda isso no teu coração. O problema não é ser movido por sentimentos, mas ser movido pelos sentimentos errados. Esse é o problema. A igreja, no século 21, ela parece que aboliu os sentimentos das pregações, aboliu os sentimentos das mensagens, e hoje é tudo razão. Hoje é tudo racional, né? Hoje é tudo intelectual, hoje é tudo exibição de conhecimento. E às vezes o amor vai ficando lá para trás. E aí a gente deixa a nossa vida ser moldada, a nossa vida, de um jeito ou de outro, ela vai ser guiada por sentimentos. O que a gente precisa pensar é quais sentimentos nós vamos deixar guiar as nossas ações, as nossas atitudes. Porque a indiferença também é um sentimento. Sabe? A indiferença em relação ao sofrimento do outro também é um sentimento. Mas que nós não sejamos guiados por isso. Amém? Não vai faltar conhecimento no final dos tempos. Lá o profeta Daniel, ele já dizia que no final dos tempos, o conhecimento se multiplicaria. E muitos entendem isso como sendo uma multiplicação do conhecimento da humanidade no final dos tempos. E se a gente analisar hoje em dia, irmão, o que tem de conhecimento, para você ter uma ideia, até o século XV, uma pessoa ela conseguiria ler todos os principais livros escritos pelo homem, ele conseguiria ler ao longo de uma vida. Até o século XV. Hoje em dia, a pessoa não consegue ler, nem um milésimo daquilo que é produzido naquela área que ela mais gosta. Então, sei lá, eu sou professor de química, por exemplo. Hoje eu não consigo acompanhar todo o conhecimento químico que é produzido no mundo. Não consigo acompanhar um milésimo do conhecimento que é produzido só na área de química.
O conhecimento ele se multiplicou de uma maneira extraordinária, muito grande. Então, inclusive na teologia. Se você pega hoje uma sessão de teologia numa livraria qualquer, você vai ver centenas, milhares de livros, né, em todos os idiomas, de vários autores, de várias linhas teológicas. Tem muito conhecimento disponível. O problema no final dos tempos não é a falta de conhecimento. As pessoas têm muito conhecimento disponível. O que falta é um sentimento verdadeiro. O que falta é amor no mundo e dentro da igreja. Porque a igreja, de certa maneira, ela está muito cheia das coisas do mundo. A igreja está muito, permeada, saturada dos mesmos sentimentos que as pessoas do mundo têm. E se no mundão está faltando amor, dentro da igreja, infelizmente, a gente vê a mesma falta de amor, né? Infelizmente. Mateus, capítulo 24, versículo 12. Mateus 24, 12 fala do que acontece, né, com o amor das pessoas no final dos tempos. Mateus 24, 12 diz o seguinte: devido ao aumento da maldade, em outras versões, o aumento da iniquidade, o amor de muitos esfriará, né? O amor de muita gente vai se esfriar, e a gente tem visto isso hoje. A gente consegue... O ser humano tem uma capacidade extraordinária de fazer o mal. Estava vendo com a Dulce, acho que foi ontem, né? Que a gente estava vendo uma reportagem, ontem ou antes de ontem, uma reportagem sobre escravidão hoje, né? Mulheres são vendidas... Antes de ontem? Tá. Faz 2 dias aí a gente estava vendo uma reportagem da BBC Brasil, mulheres sendo vendidas como empregadas domésticas escravas, né? Lá no Oriente Médio. E elas são vendidas através, pasmem vocês, através de aplicativos. Aplicativo que você consegue baixar do Play Store, né, da plataforma da Apple, você consegue achar no Instagram, você consegue baixar aplicativos onde você consegue comprar uma empregada doméstica. Você consegue comprar, às vezes, até menores de idade, para trabalhar escravizado por você, sem direito a férias, sem direito a descanso, né, sem direito a falar com os parentes, sem passaporte, escravo mesmo. E milhares de mulheres sendo vendidas dessa maneira, sabe? E a gente... Como que pode isso acontecer em pleno século XXI? Esse é o nível, né, da maldade do ser humano. E aí tantas outras coisas que a gente tem visto, né? O ser humano, ele tem um estoque de maldade infinito no seu coração. Então o amor está se esfriando, o pecado está aumentando dentro do mundão, né? E também, infelizmente, dentro das próprias igrejas. E a gente tem que lutar, tem que combater isso. Olha o que fala lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo do 1 ao 5. 2 Timóteo, capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo do 1 ao 5. O apóstolo Paulo está escrevendo para Timóteo, o discípulo amado dele, e ele fala o seguinte: saiba disto, nos últimos dias, e nós cremos que estamos vivendo nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor, né, sem amor pela família, irreconciliáveis, uma pessoa que não perdoa ninguém, não aceita reconciliação, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se desses também. Olha que coisa, é uma descrição aqui perfeita da humanidade, né? O ser humano, ele tá... E você vê que em momento algum aqui fala que o ser humano, nos últimos tempos, ele vai se tornar, ignorante, sem conhecimento. A maior parte dos problemas que Paulo destaca aqui são relacionados a sentimentos.
São problemas relacionados às emoções, né? Pessoas que não amam a própria família, pessoas que não perdoam, pessoas que valorizam mais as coisas do que as pessoas, pessoas que não se reconciliam com ninguém, pessoas infiéis, traidoras, sabe? Pessoas que não têm gratidão. É tudo sentimento. O problema no final dos tempos não vai ser conhecimento, vai ser sentimento. Deus ele quer renovar nossa mente, é claro que Deus quer, mas Deus também quer renovar as nossas emoções. Deus quer tirar esse coração de pedra, né? Deus quer que o nosso sentimento não seja igual ao sentimento das pessoas do mundo. Filipenses capítulo 2, versículos 3 a 5. Filipenses capítulo 2, versículos 3 a 5. A palavra fala o seguinte, ó: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade. Vaidade é o quê? É sentimento. Mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês, ou o sentimento de vocês, em algumas traduções, Filipenses 2, do 3 ao 5. Filipenses capítulo 2, versículo 3 ao 5. Mas também, seja a atitude ou o sentimento de vocês a mesma de Cristo Jesus. Em outras traduções fala assim, né? Tende vós o mesmo sentimento que havia em Cristo Jesus. Nós precisamos ter a mente de Jesus, mas nós também precisamos ter os sentimentos que Jesus tinha. Ah, eu gostaria tanto de multiplicar os pães que nem Jesus multiplicou. Mas será que você ama tanto os famintos que tem por aí no mundo para fazer isso? Né? Ah, eu queria tanto, né, viver aqueles milagres, colocar a mão no olho do cego e o cego enxergar. Mas será que você tem tanta compaixão pelos cegos para fazer como Jesus fez e ir até os cegos? Jesus ele era movido por essa compaixão. Se nós queremos viver esses milagres, a gente precisa ser também movido por essa compaixão. Amém? Para fazer as mesmas obras que Jesus fez, precisamos ter a mesma forma de pensar e de sentir que Jesus tinha. Então, destaquei aqui alguns tópicos para a gente. Abre lá comigo em João, capítulo 13, versículos 34 e 35. João, capítulo 13, versículos 34 e 35. Nós precisamos amar como Jesus amou, né? E se você sabe a maneira que Jesus amou a igreja, o que Jesus fez quando ele amou a igreja? Ele morreu por ela. Se nós queremos amar as pessoas como Jesus amou a igreja, nós devemos estar dispostos também a morrer pela igreja, a morrer pelos perdidos. João fala o seguinte, um novo mandamento dou a vocês, né? Jesus está dizendo isso. Amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Sabe o que marca, o que identifica a vida de um verdadeiro discípulo de Jesus? Não é a quantidade de livros que ele leu. O que identifica, né, um discípulo de Jesus não é a quantidade de livros que ele lê, não é a faculdade teológica onde ele se formou, não é a linha teológica dele, se ele é calvinista, arminiano, se ele é dessa linha teológica ou daquela. O que define, sabe, a identidade de um verdadeiro discípulo de Jesus é o amor que ele tem pelos irmãos. Essa é a marca. Jesus fala aqui no versículo 35. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Não é pelo conhecimento que você tem sobre Jesus que você será um discípulo de Jesus. Uma coisa que eu falei no último culto, né? A igreja no geral, não estou falando da nossa igreja, estou falando da igreja evangélica no mundo, né? Ela tem muitos estudantes de Jesus, mas poucos discípulos. Tem muita gente que estuda a história da vida de Jesus, mas pouca gente que segue os passos de Jesus.
Tem muita gente que sabe muita teologia, mas pouca gente que vive, né, conforme Jesus mandou. Então, que nós possamos copiar, né, esse amor que Jesus tinha, não apenas ter entendimento, não apenas ter conhecimento. Outra coisa que a gente precisa imitar, a gente tem que imitar o amor de Jesus, amém? Acho que ninguém discorda disso, né? Ninguém discorda que nós temos que ser imitadores do amor de Jesus. Mas deixa eu falar outra coisa aqui que talvez vai chocar você. Nós temos que imitar também o ódio. Mas como assim imitar o ódio? Abre comigo lá a tua Bíblia em Romanos, capítulo 12, versículo 9. Você tem que odiar alguma coisa? Pois é. Né? Você ama a vida? Se você ama a vida, você odeia o assassinato, você odeia o aborto. Né? Você ama a família? Se você ama a família, você odeia o divórcio, você odeia o adultério. Então, o amor de Deus em nós, ele também tem esse lado que nós devemos aborrecer, odiar, né? Nós devemos desprezar aquilo que é ruim. Então, a palavra fala lá em Romanos 12, 9. O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom. A gente deve odiar, Romanos 12, 9, odiar aquilo que é mal, sabe? Tem tanta maldade, não estou falando para você odiar as pessoas más, porque Jesus, ele não nos odiou quando nós éramos maus, né? Jesus nos amou pela misericórdia dele, mas Jesus odiava as obras más que cometíamos, né? Então, odeie aquilo que é mal, é o que a palavra de Deus nos diz. A gente precisa ter esse sentimento também, sabe, isso não presta, não quero nem saber disso. Então, sabe, fugir daquilo que é ruim. A gente tem que ter esse sentimento em nós. Outra coisa aqui que a gente deve copiar em Jesus, né? A gente deve viver com profunda compaixão. Colossenses 3, 12. Colossenses 3, 12. A palavra fala o seguinte: portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Você olha que você tem que se revestir, irmão, são de sentimentos aqui, ó. Compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência. Sabe? São emoções que devem, sabe, nos revestir de maneira profunda. Tem que marcar a nossa vida isso. A gente precisa desses sentimentos, dessas emoções renovadas nas nossas vidas. Outra coisa, para a gente fechar, lá em Gálatas 5, 22, que todo mundo conhece, o fruto do Espírito. Eu li Colossenses 3, 12. Queria que você abrisse aí comigo também, Gálatas 5, 22 até o 25. A gente vai ler esse texto aqui que fala sobre o fruto do Espírito. E você vai ver que o fruto do Espírito, ele tem muito mais a ver com os nossos sentimentos do que com a nossa razão. Ele tem muito mais a ver com as nossas emoções do que com o nosso intelecto, né? O fruto do Espírito, só para começo de conversa, a primeira parte do fruto do Espírito é amor. Então olha comigo, Gálatas 5, 22, diz o seguinte: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Quer dizer, se você pertence a Jesus, você crucificou a sua carne, não foi com a carne, não foi o seu intelecto que foi crucificado lá com a carne. Fala que foram as suas paixões e os seus desejos. Os sentimentos da velha criatura têm que ter sido crucificados lá. Não apenas as ideias da velha criatura. Sabe? Às vezes a gente enxerga, sabe, as coisas no reino de Deus só do ponto de vista de ideia, de intelecto, de conhecimento. Nosso conhecimento, quando a gente vem para o reino de Deus, ele tem que mudar? Tem que mudar. Mas não só o conhecimento. Fala que as paixões e os desejos da velha criatura, da carne, têm que ter sido crucificados também. Deus, ele te chamou para você ter um coração novo.
Não apenas uma mente nova, mas um coração novo também. E se a gente fizer isso, né? Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Os grandes homens de Deus, eles tinham um coração apaixonado pelas almas. Porque pelas almas, por Deus e pela igreja. Se quisermos viver experiências como eles viveram, devemos ser batizados com esse mesmo amor. Amém? Que a gente possa ter, irmãos, esse mesmo sentimento que havia em Jesus. Não adianta nada a gente entender, né, as coisas do Evangelho se a gente não tiver o mesmo sentimento que vem junto com esse Evangelho. O conhecimento é importante, é fundamental. Você me conhece, você sabe que eu sou um cara que preza muito pelo conhecimento, principalmente pelo conhecimento bíblico, né? Eu valorizo muito, é fundamental o conhecimento das Escrituras, é fundamental o conhecimento de Deus. Mas só o conhecimento, sem você ter um relacionamento com Deus, sem você ter amor por Deus, sem você ter amor pelas almas, amor pela igreja, não vai te adiantar de nada. A gente vai ver a necessidade, mas a gente só ajuda se sair daqui e for para cá. A gente vai ver a necessidade de pão, a gente vai ver a necessidade de cura, a gente vai ver a necessidade de ouvir o Evangelho, a necessidade de ter a família restaurada, mas se não mexer com o nosso coração, a gente não toma uma atitude. Então, que a gente possa orar hoje, né, pedindo para Deus isso, que Deus aqueça o nosso coração, que Deus mude os nossos sentimentos, que Deus nos dê amor pelas almas, que Deus nos faça, sentir o mesmo que Jesus sentia. O que levava Jesus? Uma coisa que eu fico impressionado, né, quando Jesus ele multiplicou os pães, né, Jesus ele multiplicou os pães, depois de ter feito aquela campanha evangelística, 3 dias pregando, e aí fecha com a multiplicação de pães e peixes, uma coisa extraordinária. Depois daquilo tudo, sabe o que Jesus foi fazer? Jesus foi orar, né? Às vezes a gente vê muito comum hoje, se a gente tem pela frente um grande compromisso, a gente ora antes para que Deus abençoe o compromisso. Mas poucos oram depois. Jesus ele já tinha, participado daquele evento que tinha sido extraordinário. Ele não tinha que pedir mais nada para Deus, mas ele queria estar com Deus. Que a gente tem esse mesmo sentimento, esse desejo de estar com Deus. Esse desejo não de receber algo apenas de Deus, mas de estar com Ele. Que a gente possa ter esse mesmo amor que levava Jesus a ter noites e noites de oração. Eu preciso disso na minha vida, né? Que eu possa ter esse mesmo amor pela presença dEle, que eu possa ter esse mesmo amor pelas pessoas que precisam ouvir o Evangelho. Às vezes a gente é confrontado assim, né? Tem um vizinho que toca uma música alta, de madrugada, a gente está lá no meio do sono, 3 horas da manhã, o homem chega tocando sertanejo, e aí vai até às 6 horas da manhã, né? E aí o nosso sentimento é confrontado. A mente sabe que eu tenho que orar para que ele se converta, mas o coração, às vezes, falta amor, né, para isso. Que Deus possa converter o meu coração e encher esse coração de amor. Que quando a pessoa te prejudicar de alguma maneira, a gente faça como a palavra de Deus nos diz: abençoe aqueles que te perseguem, não amaldiçoe. Abençoe e ore pelos seus inimigos. E assim a gente vai ser discípulo de Jesus. Amém?